Estamos de volta e, como eu disse, é muito importante para você acompanhar bem o curso e também para você continuar acalmando a sua ansiedade, entender o que é ansiedade e o que é medo e qual é, o que acontece com essa relação, tá? Então, se desconecte das outras coisas que você estava fazendo para acompanhar bem esse curso. Aproveite essa oportunidade, você já tomou a decisão, então agora mergulhe. Vamos comigo, vamos entender de fato o que é ansiedade e o que é medo. Entenda o que é ansiedade e o que é medo. Então, os terapeutas que trabalham com abordagem cognitivo-comportamental, eles fazem, vamos dizer assim, uma distinção, tá bom? Entre medo e ansiedade, pois fazer essa distinção é muito importante para o bom andamento da terapia. Então é importante entender, o que é ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de preocupação especificamente com o futuro. A pessoa ansiosa, ela fica presa, fica amarrada, ao que ainda não aconteceu e provavelmente não irá acontecer, tá? Então, nessa condição, a pessoa, ela sempre está evocando os seus maiores medos. A pessoa fica o tempo todo, pensando no medo, sentindo o medo. E assim a ansiedade brota com força e muitas vezes a pessoa experimenta o que eu chamo, é como se fosse eu chamo de nocaute. É como se fosse um nocaute que paralisa a pessoa em todos os sentidos, A palavra ansiedade por vezes, na maioria das vezes talvez, ela é usada para descrever um nervosismo temporário. Ou então um medo, ou um medo que experimentamos antes e durante experiências de vidas desafiadoras, como por exemplo, quando você tem uma entrevista de emprego, você sente muita ansiedade, ou quando você tem um exame médico, a pessoa sente muita ansiedade. Também ela é usada para descrever tipos mais persistentes de ansiedade. Existem alguns tipos de ansiedade adoecida, por exemplo, como fobias. As pessoas que têm fobias, têm medo de coisas ou situações específicas. Por exemplo, altura. Será que você tem medo de altura? De animais, de insetos? Será que você tem pavor de voar de avião? Então, às vezes a pessoa tem outro tipo de ansiedade chamada ansiedade social. Medo de parecer tolo ou de ser criticado, medo de ser rejeitado. Em situações sociais, a pessoa fica com medo de ser avaliada. Também temos o transtorno do pânico. O que é o transtorno do pânico? É um sentimento intenso de ansiedade, nos quais as pessoas percebem-se prestes a morrer. A pessoa sente que vai morrer, ou até enlouquecer, a pessoa pensa que está ficando louca, tá bom? Então, são tipos de ansiedade. Nós temos vários tipos de ansiedade e esses tipos de ansiedade, todos eles estão relacionados a muita preocupação, Preocupações persistentes. Será que você tem isso, Preocupações persistentes, muito persistentes. Às vezes a pessoa fica com medo de ter uma doença ou de ter um problema físico e ela fica preocupada com isso, apesar de ser considerado sadio nos exames médicos, tá? Então, nós temos os tipos de ansiedade. Anote aí outro tipo de ansiedade. Ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada. O que é isso? É caracterizado também por preocupações frequentes e sintomas físicos de ansiedade, tá? Tem dois autores importantes muito importantes para esse processo, Greenberg e Padesky, tá bom? São dois autores que eu cito frequentemente. Ansiedade e medo têm relação próxima, dizem eles, Medo e ansiedade são emoções normais, normais da vida para a nossa sobrevivência, mas às vezes essas emoções tornam-se problemáticas, adoecidas. Quando são reações excessivas, quando são reações persistentes.
e quando são reações irrealistas frente às situações cotidianas da vida normal, tá? Então, estudei muito também dois autores, Clark e Beck, né? E Beck, Clark e Beck, você tem as referências do e-book. Eles dizem que o medo e a ansiedade fazem parte da vida. Eles dizem também que isso é útil. O medo nos avisa de um perigo iminente. Veja, temos que sentir medo, né? Por exemplo, quando sentimos medo quando um carro derrapa, né, em uma estrada molhada ou coberta de gelo, ou quando um desconhecido, um suspeito, né, parece estar nos seguindo, a gente sente medo, né? Então, o medo ele nos avisa do perigo. Então, sentir-se ansioso pode motivar uma pessoa a preparar-se melhor para uma importante reunião de negócios, né? Ou então tomar medidas especiais, né? Ao viajar, por exemplo, a pessoa vai para um lugar desconhecido, né? Ela nunca foi naquele lugar, ela toma algumas medidas especiais. Enfim, o fato é que nós precisamos de um pouco de medo. Nós precisamos de um pouco de ansiedade em nossas vidas. Nós precisamos da ansiedade, nós precisamos do medo. O problema é diante das circunstâncias da vida, né? É que nem sempre, nem todas as experiências de medo, de ansiedade, elas são boas para nós. E aí nós temos, né, a ansiedade adoecida. A pessoa pode ter um transtorno de ansiedade generalizada, né? A pessoa pode ter transtorno do pânico, como eu citei aí, os tipos de ansiedades, né, mais frequentes. E então é muito importante entender essa relação, né, entre medo e ansiedade, e é importante entender também os tipos de ansiedade. Já já nós vamos fazer alguns exercícios para que você saiba, né, para que você perceba se você tem algumas características existentes nesses tipos de ansiedade aí mais persistentes, né, que eu expliquei a vocês, tá bom? Então, vamos à próxima aula.